né? Quer dizer, eu sou de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora penou com a queda do Rio. Né? Tudo bem, eu sou lá da... Como é que o pessoal brinca, né? Da Carioca do Brejo, né? Que é Juiz de Fora. Sou botafoguense, né? Sou botafoguense, roxo, fanático, inchado. A família do meu pai é daquela região, né? Uma cidade muito pequena, chama Guidoval. Guidoval, conheço. Eles são todos botafoguenses, né? Eu falei assim, o pessoal tem isso em Minas, o pessoal que mora mais ao norte vira baiano, o pessoal do sul é paulista. Exatamente. E da zona da mata vira carioca. Vira carioca, Então, quer dizer, nós temos Santa Rita de Sapucaí, que é um polo sensacional, né? Com boas universidades, a Universidade de Itajubá, que está ali, etc e tal. Santa Rita de Sapucaí é uma grande referência. Mesmo lá em Montes Claros, a Unimontes, que está desenvolvendo um trabalho, começa a desenvolver um polo que está colocado lá. Uberaba tem um parque tecnológico que está em operação. Juiz de Fora tem uma coisa... Está vindo uma taxa de crescimento, porque apesar de Zona da Mata ter caído, a Zona da Mata está voltando a ter um certo desenvolvimento e tem hoje o polo está em implementação, mas tem um parque, uma incubadora lá muito bem articulada, lá tem uma política prefeitura, universidade, muito bem articulada, são polos muito bem desenvolvidos. Então, assim, tem um potencial para criar ambientes de inovação, polos de desenvolvimento muito grande. Falta uma coordenação e falta uma coisa dos próprios ambientes. Aí uma crítica generalizada ao ecossistema de inovação. Aqui cada um quer fazer o seu, olha só para o seu buraco, etc. E tal, tem uma dificuldade enorme. Não tem muita colaboração. Não tem coordenação. Não tem coordenação e colaboração. Colaboração também. Cada um quer ter o seu para chamar de seu. Né? Por exemplo, o próprio BHTech, quando eu assumi, quando a gente começou essa área de inovação, empreendedorismo, etc e tal, eu falei assim, gente, nós não vamos rodar de cara nenhum programa de incubação nem de aceleração, porque já tem um monte aí. Para que eu vou repetir o que só para ter um para eu chamar de meu? Né? Então, nós começamos primeiro com programas de pós-aceleração, que era o que não tinha no estado de Minas Gerais. Né? E tentamos, hoje nós temos aceleração no Mutirô, em áreas específicas, etc. Essa turma toda está na rede mineira e você como presidente, você acha que você consegue aparar essas arestas e lubrificar essa engrenagem? Cabe a rede fazer isso. Essa turma toda não está, o que é um problema para a rede, obviamente, né? A legitimidade dela se constrói, ela tem uma certa legitimidade, já está aí há 20 anos, etc e tal, mas cabe a gente construir essa legitimidade, inclusive para eles poderem associar, como qualquer estrutura associativa. E eu acho que ela tem um papel político muito importante de estar se inserindo e estar tentando articular essas arestas. Né? Esse ano tem o Minas Summit, que é o maior evento de inovação do estado de Minas Gerais, inovação, empreendedorismo, etc. O BHTech é co-realizador do evento, né, pela primeira vez, né, e a própria Rede Mineira de Inovação terá um espaço lá dentro para tentar tá representando. O que eu tento fazer como presidente é tentar levar a voz da associação, né, para esses... e criar mecanismos para que isso ocorra, essa articulação entre os ambientes ocorra. Legal, porque eu sou um otimista. Eu vejo esses ambientes onde a gente tem potencial de crescimento, onde a gente tem os insumos para o crescimento ocorrer. Então, às vezes, está faltando pouca coisa ali. Por exemplo, se a gente tivesse problemas sérios estruturais, eu não vejo nenhum problema grave de difícil solução. Então, se é um problema de alinhamento de ideias, o resultado vem. A gente tem um potencial para, talvez daqui, 5, 6 anos, estar discutindo um modelo completamente diferente, porque o mais importante é que a formação de pessoal, a gente tem estruturas boas de formação. Isso é a construção da matéria-prima que vai fazer o crescimento. Minas Gerais está no meio do Rio, São Paulo e Brasília, que dá uma grande vantagem, um espaço, tem esse potencial. Agora, é um processo construtivo histórico também, gente. Nós temos problemas da construção da nossa industrialização que refletem isso até hoje.
empresariado mineiro, ele foi criado e acostumado a extrair, colher e exportar. Ele não teve a tradição de manufaturar. O processo de manufaturamento em Minas Gerais vem com capital externo. Sim. Né? Hoje isso muda. Nós temos hoje uma nova geração, ou mesmo as famílias tradicionais mudaram, as gerações mais novas. Isso é um processo, assim, ninguém tem culpa disso. Isso é um processo de coisa. Que também interfere muito nisso. A maior demanda ao FMG, por incrível que pareça, os contratos de transferência de tecnologia do FMG é majoritariamente para fora do Estado. Sério? É para fora do Estado. É uma característica. Então, do mesmo modo que tem a indústria com os ambientes tem esses problemas estruturais que vão... Mas isso é um processo. Eu acho que o processo caminha. Se a gente tivesse um Estado com uma situação fiscal um pouquinho melhor, eu acho que a gente... aí não vou entrar na discussão, né, mas tem para fazer política pública, tem... Né, mas eu acho que caminha. Belo Horizonte tem uma situação melhor, porque tem uma prefeitura que organiza, tem instituições... A gente tem muita instituição com peso significativo que pode atuar. Biominas, a própria FIENG, a própria SEBRAE, são instituições muito ativas que colaboram na configuração. Nem tudo é o setor público, né? Tem algumas associações exclusivamente privadas, São Pedro Valley, São Pedro Valley que começa, etc. São Mine Hub, etc. Tem muita... De novo, volto a insistir. Minas Gerais, se você olhar, tem todas as iniciativas que um bom ecossistema de inovação tem. Todos os tipos de instituições, de parcerias, coisas. Falta articular um pouco melhor essa coisa. Isso é muito legal, porque a mim passa a impressão que é uma questão de tempo e de ajustes a ser feito. Intencionalidade na construção das políticas. Quer seja eu como presidente do parque, presidente da rede, quer seja um gestor público, quer seja a direção do São Pedro Vale, quer ser direção da FIENG, direção de todo mundo. Né? E de querer construir isso. De querer construir essa coisa. O mineiro é conhecido nacionalmente de ser um cara muito difícil de falar sobre o que faz. Isso não é só do Estado para fora, é internamente entre eles. Ele tem esse problema. Então, eu acho que tem um problema aqui de articulação, que é um pouco cultural, etc e tal. Você falou uma coisa aí interessante, que o Marcos Lisboa, ele fala muito sobre isso, né? De política pública, intencionalidade, a gente entender os efeitos, os impactos, entender porque deu certo ou deu errado. Porque às vezes a gente faz uma política, a gente não sabe nem porque deu errado e nem se deu certo ou por que deu certo. A avaliação, né? Falta um pouco desse método científico, de avaliar o resultado da política e corrigir, ao invés de ficar mudando o polo, né? Você vira totalmente para um lado ou para o outro, mas você seguir modelos mais perenes com reajuste. A diferença entre política de Estado e política de governo. E política de governo, né? Eu acho que saber entender essa diferença e saber até onde que vai. Porque eu acho que política de governo é importante. Eu acho que eu sou democrata. Né? E se um partido ganhou, se a população escolheu, ela tem que refletir isso na política. Claro, sim. Esse é um processo democrático. Você concorda ou não concorda com aquela, mas é um direito que tem. Agora, tem algumas coisas que são mais perenes. Eu acho que é natural um bom Estado, agora com muito cuidado também para o Estado não ser apropriado pela estrutura de Estado, pela própria estrutura de Estado. Essa é uma coisa... A burocracia pela burocracia. A burocracia pela burocracia. Esse é um risco. Se você tem que fortalecer a burocracia para ter uma coisa perene, do outro lado, você não pode ter que essa coisa perene seja fruto da própria burocracia. Essa é uma coisa.